Como a gente pôde ver, a Bíblia vai nos descrever do livro de Lucas, o seu capítulo 15, do seu verso 1 até o versículo 32, Jesus ele vai nos descrever 3 parábolas. Jesus ele começa com 2 pequenas parábolas, que é da ovelha perdida e da dracma perdida. Mas logo após, Jesus ele fala sobre a parábola do filho pródigo. Filho pródigo quer dizer aquele que vive de maneira inadequada, ou aquele que gasta com abundância, aquele que não tem controle. Pródigo quer dizer a pessoa que não tem um ponto de equilíbrio, a pessoa que não pensa no amanhã, a pessoa que quer viver da maneira que ela acha que ela quer viver. A Bíblia vai dizer que certa vez havia um homem no qual ele tinha 2 filhos. Agora o mais moço, ele chega até o pai e ele disse: pai, dá parte da fazenda que me pertence. Mas o que me chama a atenção, irmãos, por que é que aquele jovem ele chegou até o seu pai e pediu a parte da sua herança, sabendo que a herança ela só é concedida quando alguém vem a falecer? A herança ela só é entregue quando alguém vem a falecer. Aí sim você tem o direito da sua herança. Mas acredito eu que quando aquele jovem agora ele chega até o pai e fala: pai, dá a parte da minha herança, o que me chama a atenção, irmãos, é que o pai ele não questiona o filho. O pai ele não diz para o filho: mas para que você quer a sua herança agora? Não é o tempo? Eu ainda estou vivo, eu posso construir muitas mais coisas para deixar para vocês no final, quando eu vier descer a sepultura. O que me chama a atenção, irmãos, é que o pai ele não questiona o filho. Aleluia. O pai ele não pergunta para que é que o filho queria usar aquele dinheiro. Se você hoje, irmãos, decidir tomar uma atitude e falar assim: eu vou sair da presença, você acha que Deus ele vai querer te impedir? Sim ou não? Não. Deus ele vai te impedir de sair? Não vai. Sabe por quê, irmãos? Deus ele não quer que você fique na presença dele por aquilo que ele te dá. Deus ele quer que você fique na presença por amor. Aleluia. Se você hoje decidir tomar uma atitude de sair da presença, o Pai vai deixar. Porque a Bíblia diz que para você servir a Deus não é por força nem por violência. Como naquela passagem, o pai ele pega todos os seus bens e reparte entre os 2. A Bíblia diz que ele repartiu entre os 2 a fazenda. Aí no versículo de número 13 vai dizer que poucos dias depois, aquele jovem que chegou até o seu pai pedindo uma parte da sua herança, agora ele ajunta tudo e ele parte para uma terra muito longe. Interessante que ele não partiu quando o pai deu a herança, porque ele poderia partir assim que o pai desse a parte dele, porque ele já estava com o dinheiro, já estava com tudo que ele queria. Mas por que ele não fez isso? Porque a Bíblia diz que passado algum tempo, ou passado alguns dias, ele resolve sair. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui, irmãos? Tem pessoas que se encontram dentro da casa de Deus hoje. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus hoje, só pensando na forma que vai querer sair da presença. Tem pessoas que ficam matutando como é que vai sair. Tem pessoas que ficam pensando em algum motivo para querer sair da presença. Pastor, a irmã me magoou, vou parar de servir a Deus. Pastor, fiquei chateado com a atitude do irmão.
vou parar. Tem pessoas que se encontram dentro da casa de Deus assim. Está dentro da casa, mas o coração está fora. O corpo está dentro da casa, mas o coração está no mundo. Como daquele jovem. Ele ainda estava na casa do pai, mas ele estava pensando de que forma que ele iria gastar aquele dinheiro. De que forma que ele ia viver. Para onde que ele ia. Aí a Bíblia vai dizer que ele partiu para uma terra muito longe. Mas o interessante, irmãos, é que quando aquele jovem, ele era criança, ele também tinha o direito da herança. Do mesmo jeito. Ele tinha o direito da sua herança. Ele poderia chegar no seu pai e falar: pai, dá a parte minha aí. Sendo criança, ele tinha esse direito, ele poderia. O que impediria ele? Nada. Sabe qual que é o erro de muita gente? Esperar crescer na presença do pai para depois querer sair fora. Esse é o erro, irmãos. A pessoa cresce dentro da casa do pai, mas chega um certo tempo que ela decide sair fora. E esse é o erro. Agora a Bíblia vai dizer que ele desperdiçou tudo o que ele tinha. Ele desperdiçando tudo o que ele tinha, ele viveu da forma que ele queria. A Bíblia diz que ele viveu de uma forma dissolutamente, ou seja, da forma que ele bem quis. Ele gastou seu dinheiro com prostituição, ele gastou seu dinheiro com bebida, ele gastou seu dinheiro da forma que ele bem entendeu. Agora a Bíblia vai dizer, irmão, no versículo de número 14, que havendo ele gastado tudo, agora naquela terra que ele tinha ido para bem longe, talvez ele foi para uma terra bem longe para que ninguém pudesse achar ele, para que talvez ninguém pudesse ter contato com ele, ou talvez ele não pudesse nem ter notícia do pai dele. Quantas pessoas hoje saem da presença do pai e acham que mesmo vivendo longe, o pai não está vendo? Aleluia. Saiba que Deus, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Deus, ele está em todos os lugares. Deus, ele sabe de tudo. Não tenta se esconder da presença do pai. Aleluia. Porque uma hora o pai, ele vai te achar. Uma hora você vai ter um encontro com o pai novamente, como aquele filho teve. Agora a Bíblia vai dizer que para aquela terra que ele foi bem longe, irmãos. Aquela terra agora ele começou aquela terra começou a ter uma grande fome. Ou seja, acabou a alimentação, acabou o plantio, os meios de vida daquela terra que ele estava se esgotando. E a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade. É isso que acontece, irmãos, quando eu e você decide sair da presença do Pai. Você vem tudo na casa do Pai. Aí você decide tomar uma atitude e você começa agora. O começo é bom, o começo é legal. O diabo, quando ele vai te tirar da presença de Deus, ele te oferece um banquete. Mas depois do banquete, você vai comer bolota de porco. O diabo, quando ele te tira da presença de Deus, você acha que ele vai se apresentar com chifre? Você acha que ele vai apresentar com cabra? Vai nada. O diabo, quando ele quer tirar alguém da presença de Deus, irmãos, ele vem no sapatinho de algodão. Ele vem com um banquete lindo. Mas você pode ter certeza, irmãos, que depois que você provar desse banquete, você vai comer comida de porco. E quando aquele jovem agora ele começou a passar necessidade, a Bíblia vai dizer que ele chegou até um homem e ele pediu um emprego para aquele homem. Acredito eu que ele pediu uma ajuda, porque acredito eu que ele estava com fome, já não tinha mais onde morar, já não tinha mais as amizades que ele andava, já não tinha mais a alegria que ele tinha no começo. Porque se você for ver, irmãos, para quem falar que as coisas do mundo são coisas ruins, não é aos nossos olhos.
mas aos olhos de Deus são. Aleluia. E agora acredito eu que ele chegou até aquele homem e ele pede um emprego, pede uma ajuda. Mas como naquela cidade, naquela terra que ele estava, todo mundo estava passando por dificuldade. Porque houve uma grande fome, não foi com ele, não foi na vida dele, foi naquela terra que ele estava. Acredito eu que não estava fácil para ninguém. E ele chegou até aquele homem disse para ele: ó, tem um lugar para você ir, vai cuidar lá dos meus porcos. Para imaginar, irmãos, um homem que tinha tudo, vivia na casa do pai, ele tinha a sua cama, ele tinha a sua vida, ele tinha o seu alimento, ele tinha a sua herança, ele tinha tudo na casa do pai. Agora ele decide sair, ele decide viver da forma que ele quis, e ele começa a ter agora necessidade. A cama que ele não tinha, a cama que ele tinha, ele já não tem mais. A vida que ele tinha na casa do pai, ele já não tem mais. A comida que ele comia na casa do pai, agora no mundo ele não come mais. É isso que acontece quando você decide sair da presença de Deus. Agora, no versículo de número 15, a Bíblia diz que aquele homem manda aquele jovem apacentar os porcos, ou seja, cuidar daqueles porcos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que com tanta fome, com tanta necessidade que aquele homem estava passando, agora ele vai desejar comer a comida que aqueles porcos estavam comendo. Como eu disse, Satanás, para te tirar da presença, ele vem com um banquete. Mas depois que ele tirou tudo que você tem, ele vai te dar bolota de porco para você comer. Ele vai te dar comida de porco para você comer. Tem pessoas que não estão mais aguentando da forma que vive. Tem pessoas que não aguentam mais comer bolota de porco. Mas hoje Deus marcou um encontro com você nessa noite aqui, porque Deus ele tem um banquete preparado para te dar novamente. Hoje o Pai ele tem um banquete preparado para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Chega de comer bolota de porco. Bolota, para quem não sabe, irmãos, é um fruto de uma árvore. Mas acredito eu que aqueles donos daqueles porcos não davam só o fruto, davam tudo misturado junto. O fruto era só para que aqueles porcos tivessem uma carne mais macia. Algumas pessoas dizem. Mas mesmo assim, acredito eu que aquela comida era uma comida nojenta. Era uma comida podre. Era uma comida que não era para ele estar comendo. Mas por que ele estava desejando comer aquela comida? Por uma atitude errada que ele tomou. Sair da casa do pai. Pessoas que sofrem por atitude errada. Mas nessa noite o pai está de braços abertos para receber vidas que aqui está. Nessa noite o Pai tem encontro com vidas que aqui está. Chega de comer bolota. Vem pro banquete, o Pai te chama. Hoje tem banquete esperando você. Mas basta você tomar uma atitude. Você tomou uma atitude de sair da casa do Pai para ir para o mundo. E você está comendo bolota. Mas hoje cabe a você tomar uma outra atitude. Voltar para a casa do Pai, que o banquete está preparado para você. A atitude ela muda tudo, irmãos. Eu falo por mim. Eu pensava que para mim servir a Cristo, irmãos, eu precisava estar puro, santo, sem nenhum pecado, antes de eu aceitar Jesus. 9 anos no crime, irmãos. Certo dia, o homem me evangelizou. Eu falei: pastor, eu não estou preparado para aceitar Jesus. Quem disse que você precisa estar preparado, meu Deus? Aleluia. Venha da forma que você estava, mas você não vai permanecer da forma que você veio. Venha da forma que você está, mas você não vai permanecer da forma que você veio. Porque Deus ele muda, Deus ele transforma, Deus ele restaura, Deus ele edifica, Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são.
Glória a Deus. Talvez você hoje possa estar imaginando: quem sou eu para servir a Deus? Olha os problemas que eu tenho. Saiba que Deus, Ele muda histórias. Saiba que para Deus nada é impossível. É bíblico, irmãos. Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Porque para Deus nada é impossível. Não interessa para Deus qual é a sua causa. O que Deus hoje Ele espera de você é você tomar uma atitude. Qual atitude é essa? Voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. E tudo tem um propósito. Como eu disse, irmão, se você está aqui hoje é porque tem um propósito de Deus. Se você não tivesse, quem não vê, irmãos, é porque não era para estar. Não era para estar. Tudo tem um propósito. Foi necessário ele sair porque ele quis. Foi necessário ele viver da forma que ele viveu porque ele quis. Foi necessário ele passar necessidade, porque talvez se ele tivesse na bonança que ele estava no começo, ele não iria apacentar aqueles porcos. E acredito eu que foi Deus que colocou aquele homem no caminho dele, para mandar ele apacentar aqueles porcos, para ele ver, para ele parar para pensar um pouco de onde é que ele saiu, o que é que ele tinha. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 17: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Se ele não tivesse apacentando aqueles porcos, ele não teria caído em si. Foi Deus que colocou aquele homem, acredito eu, no caminho dele. Se você hoje está passando necessidade, alguém entrou no seu caminho e te falou: vai para o culto hoje, vai para a igreja hoje, porque Deus ele vai falar com você. Deus hoje tem propósito na sua vida. O que me chamou a atenção foi isso aí, irmãos. Aleluia. Ele estava sofrendo, estava passando fome, necessidade, mas foi por atitude dele. Foi por uma escolha que ele teve, independente do que ele quis viver, do que ele passou, indiferente, irmãos. Uma atitude que ele decidiu é sair da presença. Aí a Bíblia diz que ele caindo em si, olha para você ver que forte, caindo em si, acredito eu que ele pensou: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque caindo em si quer dizer o quê? Que ele não sabia mais o que ele estava fazendo. Ele já não tinha mais o controle das coisas que ele estava fazendo. Ele já não tinha mais o controle da situação que ele estava vivendo. E ele cai em si. Quantas pessoas hoje estão caindo em si, dizendo assim com você mesmo: meu Deus, o que é que eu tinha e o que é que eu tenho agora? Olha o dom que eu tinha e olha o que eu tenho agora. Aleluia. Por que é que eu saí da presença do Pai? Meu Deus, o que vai acontecer com a minha salvação? E caindo em si, por que é que eu fui sair da presença do meu Pai? Por que é que eu fui trocar o meu banquete por bolota de porco? Olha o que eu estou vivendo hoje. Olha como era a minha vida antes. Aleluia. Acredito eu que quando ele caiu em si, irmãos, ele pensou tudo isso. Olha a necessidade que eu estou passando hoje. Talvez você esteja pensando: mas que necessidade você fala? Necessidade não é que você olha para o seu armário e não tem comida. Necessidade não é dinheiro somente. Necessidade é de sentir a presença de Deus. A maior necessidade que um crente tem é de sentir a presença de Deus. A maior necessidade que um servo de Deus tem que se sentir falta é de não sentir mais a presença de Deus. E eu acredito que ele sentiu essa necessidade.
Aleluia, Jesus. E agora, quando ele cai em si, ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui estou passando fome. Glória a Deus. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Ou seja, aquele jovem, ele servia a Deus. Sabe por quê? Porque quando ele cai em si, ele diz consigo mesmo: primeiro, pequei contra o céu. Ele não diz que ele pecou da casa com o pai e com o irmão. Ele diz: eu pequei contra o céu. Ou seja, ele reconheceu a Deus primeiramente. Glória a Deus. É uma palavra que me chama muita atenção. É esse levantar-me. Levantar-me-ei. Porque quando Deus ele diz para Jeremias se levanta e vai até a casa do oleiro. Ou seja, levantar significa uma posição. Glória a Deus. Deus ele fala para você nessa noite: toma uma posição. Aleluia, É Jesus. necessário tomar uma posição nessa noite. Se levanta para você tomar essa posição. Porque Deus ele não vai te forçar, vem de você. O primeiro passo é você que dá, o resto é Deus. Glória a Deus. É necessário tomar uma posição. Quando Deus ele fala para Jonas: Jonas, se levanta e vai até Nínive pregar a minha palavra. Deus primeiro ele manda se posicionar. E Deus hoje ele manda você se posicionar. Aleluia. Primeiro ele toma posição. Esse jovem aqui, ele se levanta. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Primeiro ele tomou uma posição. Irei ter com meu pai, ele toma uma atitude. É necessário você tomar uma atitude hoje. Ou você volta ou você não volta. Aleluia. Ou você serve ou você não serve. Mas eu falo para você: toma uma atitude de voltar. Porque hoje Deus está te esperando de braços abertos. Hoje o Pai ele vai ter encontro com você. Hoje o Pai ele te espera. Hoje o céu está aberto porque o Pai ele vai ter encontro com você nessa noite. Aleluia, Jesus. Ele toma posição, ele toma atitude. E o que ele diz consigo mesmo: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele se arrepende. Para você servir a Deus, para você voltar para os caminhos do Pai, é necessária a posição, é necessária a atitude. E o mais importante, é necessário o arrependimento. É necessário você reconhecer que não foi por ele, foi por você. É necessário você falar: Pai, hoje eu te aceito como o único, suficiente e fiel Salvador da minha vida. Hoje eu volto a ser filho. Hoje eu volto para a casa do Senhor. E hoje, a partir de hoje, eu tenho direito de novo na minha herança. Lá no passado eu peguei tudo que eu tinha e resolvi sair. Mas hoje eu deixo tudo para trás e resolvo voltar. É necessário você tomar posição, atitude e arrependimento. Não olha para o irmão do lado. Eu não vou garantir a tua salvação. Por muito tempo, irmãos, eu olhava o que as pessoas iriam achar de mim. Eu só não aceitei Jesus antes, irmãos, eu falo, porque eu achava que as pessoas que eu vivia no mundo, o que eles iam pensar de mim, porque eu tinha meu nome, eu tinha status, e eu achava que eu iria ser zombado pelas pessoas. Mas a partir do momento que eu tomei uma posição, Glória a Deus. a partir do momento que eu tomei uma atitude, a partir do momento que eu me arrependi perante ao Pai, eu falei: Pai, eu não aceito mais essa vida que eu estou vivendo. Aleluia. Não da minha história, não da minha vida, Senhor. Aí foi aonde que Deus ele entrou. Aí foi aonde que eu voltei para a casa do Pai. E hoje Deus ele quer que você que ainda não voltou, volte para a presença. Aleluia. Agora no versículo 20, ele se levanta e ele vai para a casa do Pai. Agora a Bíblia vai dizer que quando aquele filho ainda ele estava longe, o seu pai ele viu ele. Olha para você ver que interessante. Quando ainda ele estava vindo pelo caminho, quem é que viu ele primeiro? Não foi o filho que viu o pai, foi o pai que viu o filho. Aleluia. Glória a Deus. Vocês não entenderam, irmãos, por isso vocês não deram glória. Aleluia. Quem viu primeiro ele foi o pai, não foi o filho.
sabe por quê? O pai, ele deixa você sair, mas ele fica te esperando você voltar. E o pai, ele permite você sair, mas ele ainda fica te esperando você voltar. Você sai, mas o pai fica te esperando. Eu sei que um dia ele volta. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Saiba que nessa noite, você que saiu da presença do Pai, o Pai, ele não te busca, mas ele te espera hoje. O Pai, ele não vai te buscar na onde que você está, mas hoje ele te espera de braços abertos. Só cabe a você tomar essa atitude. Mas eu estou vivendo numa vida que é difícil. Eu ainda tenho meus desejos, tenho minhas vontades. Como eu disse, venha da forma que está, mas você não vai permanecer da forma que você veio. Vem com vício, vem na prostituição, vem na bebida, vem no que for, mas Deus, ele vai arrancar tudo de você se você crer. Aleluia, Jesus. Agora o mais lindo, irmãos, o pai, ele viu aquele jovem e se moveu de íntima compaixão. Agora o pai, ele sai correndo, lança o pescoço do filho e dá um beijo nele. É o carinho que o pai tinha, é o amor que o pai tinha. O carinho que Deus tem por mim e por você é tão grande, irmãos. Aleluia, Jesus. O amor que Deus tem por mim e por você é tão grande. Sabe o que a Bíblia diz? Que nada nos separará do amor de Deus. Já imaginou? Independente do que você decidiu fazer, nada vai te separar do amor de Deus. Você precisa tomar uma atitude nessa noite. Ou volta para a presença, ou volta, porque o Pai está te esperando. Agora o filho, ele diz: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Mas no versículo 18, se você for ler, no versículo 19, ele diz isso daí, e ele pensa consigo mesmo que iria dizer para o seu pai: Pai, faze-me de um dos seus trabalhadores. Mas acredito eu que a hora que ele começou, o pai falou: opa, não deu nem tempo dele falar para o pai fazer ele de um trabalhador. Sabe por quê? Filho é filho. Aleluia. Você não entendeu? Filho continua sendo filho. Filho vai continuar sendo filho. E pai vai continuar sendo pai. Aleluia, Jesus. Aí o pai interrompe aquele filho, acredito eu, e chama seus servos e diz assim: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Ou seja, sabe o que Deus está querendo dizer aqui? Quando você vem para a presença de Deus, quando você está no mundo, você está com as suas vestes sujas. Você está com as vestes que Deus um dia colocou na sua vida suja. Quando você volta para a presença, sabe o que Deus faz? Pega uma veste nova e coloca em você. Além de Deus colocar uma veste nova em você, Deus, ele pega uma aliança. Deus, ele pega uma aliança e coloca na sua mão. Sabe por que aliança? Porque com Deus não tem namoro. Com Deus é casamento. Com Deus não tem compromissinho. Com Deus é pacto. Deus, ele coloca uma aliança na sua mão, sabe para quê? Para afirmar uma nova promessa na sua vida. Para afirmar tudo aquilo que um dia Deus te prometeu. E quando Deus, ele pega as sandálias e coloca nos teus pés, sabe que sandália que é essa, irmãos? A sandália de Efésios capítulo 6, que diz assim: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. É essa sandália que Deus quer colocar no seu pé. Primeiro Deus, ele vai te limpar. Deus, ele vai vestir as vestes espirituais limpas na sua vida. Depois ele vai colocar a aliança na sua mão e vai dizer: este aqui é o meu filho. Ele está com a aliança na mão. Ele está com o pacto que eu fiz para ele. E depois Deus, ele vai colocar a sandália nos teus pés. Sabe para quê? Para que quando você caminhar no caminho de Deus, você não venha sair ferido, você não venha se machucar, e você vai levar a palavra de Deus para onde Deus te mandar. Porque Deus, ele pega você e te reveste de toda a armadura de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que o pai, ele manda trazer o bezerro cevado. Ou seja, o bezerro cevado era o bezerro que eles preparavam o ano inteiro.
para eles fazer em alguma data especial. Hoje Deus ele não tem bezerro cevado preparado para você. Hoje Deus ele tem uma coroa de vida eterna preparada para você. Hoje Deus ele tem uma coroa preparada para você. Uma coroa brilhante preparada para você se hoje você decidir tomar uma atitude. Glória a Deus. Qual atitude é essa? Vim para a presença do Pai novamente. Aleluia. Aleluia, Jesus. E aquele pai ele diz assim, versículo 24: porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É necessário nessa noite hoje você tomar uma atitude, porque quando ele diz assim, aquele pai nesse versículo, porque esse meu filho estava morto, eu lembro daquele versículo da Bíblia que diz assim, Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus ele disse eu sou o caminho, trazendo uma palavra para essa palavra do filho pródigo, quando aquele filho ele decide sair da presença do Pai, ele decide caminhar sozinho, ele está caminhando fora do caminho do Pai. Quando você decide pegar tudo aquilo que você tem e sair da presença do Pai, você está saindo fora do caminho. Jesus ele te diz nessa noite: eu sou o caminho. Quando você está no mundo lá fora, vivendo da forma que Deus não quer, vivendo no mundo de ilusão, no mundo de mentira, Jesus ele pega para você e diz assim: eu sou a verdade. Quando você está espiritualmente, quando você já não tem mais chance de vida, quando muitas pessoas olham para você e dizem: esse daí vai morrer, esse daí já não presta mais, Jesus diz assim: eu sou a vida. Então Jesus tem para você nessa noite: eu sou o caminho, eu também sou a verdade e também sou a vida. Jesus tem vida, mas tem vida com abundância para você nessa noite. Mas como eu disse, é necessário você tomar uma atitude para que você veja que Jesus realmente, verdadeiramente é o caminho, a verdade e a vida para aquele que nele crê. Graças a Deus. Agora, o irmão dele chega, vê aquela festa e se comporta de uma maneira inadequada. Quantos dentro da casa do Pai é assim, se comporta de uma forma inadequada? A hora que aceita Jesus, até abraça, beija, mas a hora que vê uma festa sendo preparada para ele, sente inveja. Não tome a atitude que o irmão dele tomou. Se você hoje vê seu irmão voltando para Jesus, se alegre com Aleluia. ele, caminhe com ele, seja feliz com ele. Não podemos ser imaturos, irmãos, como aquele irmão dele foi. E o Pai diz assim para ele, nos últimos versículos: filho, por que você está assim? Tudo que eu tenho é teu. Você não precisa ficar assim. Tudo que eu tenho já é seu. Mas esse seu irmão, ele estava morto e ele reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Tudo que eu tenho é seu. Ou seja, Deus ele não liga para que eu e você faz na casa dele. Deus ele não importa com obras que você faça. O que importa é o amor que você tem por Cristo. Aleluia, Jesus. E nessa noite é noite de você parar para pensar, irmãos. Como aquele jovem, ele parou para pensar quando ele estava lá com aqueles porcos. É noite de você cair em si. Como é que está a minha vida hoje? Eu preciso tomar uma decisão ou não? Eu preciso voltar para Cristo ou não? Ah, mas não é tempo. Quem disse que você sabe de tempo?
Eclesiastes capítulo de número 3. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ou seja, o dono do tempo é Deus. Aleluia, Jesus. Aquele filho, ele teve a oportunidade de voltar para a casa do pai. Viveu da forma que viveu. Sofreu. Mas ele ainda teve a oportunidade de voltar para a casa do pai. E se você amanhã ou depois não ter a oportunidade que aquele jovem teve? Aleluia, Jesus. Teu pai está esperando. Aleluia. Mas se um dia você não voltar, o pai sabe por quê. Porque hoje você está tendo a oportunidade. Jesus, ele fala, ou volta, ou volta. Cabe a você. Glória a Deus. Aleluia. Longe do pai, aquele jovem, ele descobriu o que era passar necessidade. De volta para a casa do pai, ele viu o que era ter abundância. Longe do pai, aquele jovem, ele viu o sofrimento. De volta à casa do pai, ele viu a alegria novamente. Longe do pai, ele queria comer comida de porco. De volta para o pai, ele viu um banquete preparado. Longe do pai, aquele homem, aquele jovem, ele viu o choro. De volta para a casa do pai, aquele choro, ele se transforma em alegria. Longe do pai, ele já não tinha mais o direito de herança. De volta à casa do pai, ele torna a ter aquele direito novamente. Aleluia, Jesus. Agora o pai vai bater, mas é para corrigir. Sabe quem que é filho? Vocês sabem quem que é filho de Deus? Quem que sabe quem é filho de Deus? Aleluia, Jesus. Filho não é aquele que diz, eu sou filho de Deus. Filho não é aquele que bate no peito e diz, eu sou filho de Deus. Aleluia. Filho é quem faz a vontade do Pai. E qual Aleluia. é a vontade do Pai nessa noite? Que você volte. Glória. João capítulo 5, versículo de número 30. Quem tem Bíblia pode ver, irmãos. Filho é quem faz a vontade do Pai. Glória. Nessa noite, cai em si. Será que eu sou filho ou não? Aleluia. Será que eu estou fazendo a vontade ou não? Não interessa, irmão, se você se afastou, se você se desviou por um dia. Mas a única coisa que interessa hoje, irmãos, é que Deus, ele está te esperando. A Aleluia. única coisa que interessa, irmãos, é que hoje Deus, ele te espera. Porque quando, irmãos, a pastora me mandou mensagem para me trazer essa palavra hoje, irmãos. Uns dias antes eu estava meditando nessa palavra e eu falei com Deus, falei, Pai, quando for da vontade do Senhor, me deixa pregar esta palavra. Passou alguns dias e minha pastora me mandou mensagem, falou, Mateus, você vai pregar no culto dia 15 e esse é o tema. Se Deus hoje escolheu você aqui mais uma vez, irmão, não venha em vão. Se Deus hoje ele preparou que você estivesse aqui, vem para que você tenha um encontro com o Pai nessa noite. Aleluia, Jesus. Se põe de pé, irmãos. Glória.